Cordiais saudações, eu sou o professor Fernando, professor de Geografia, e hoje nós vamos falar sobre cotas raciais e nós vamos ouvir um influencer preto. Mas vamos definir os conceitos para que não haja confusão. Então hoje se convencionou dizer que pessoas pretas são as pessoas que têm a tez, a pele escura, pessoas pretas. E pessoa negra não necessariamente tem a cor preta, mas tem um fenótipo, aparência negra, tá? Então, nem todo preto é negro. Por exemplo, indiano, tem muitos indianos que são pretos, mas não são negros. Então, nem todo preto é negro e nem todo negro é preto. Então, você tem pessoas negras que têm o tom de pele mais claro, tá? Mas tem a aparência e o fenótipo negro, tá? Então, se convencionou na cidade, pessoal, então tem pessoas pretas que são negras e tem pessoas negras que não são pretas, tá? Então, definimos. Agora vamos ouvir o influencer, que é um homem preto. Qual que é a tua profissão hoje? Como influencer. Qual o tipo de conteúdo que você está fazendo? São conteúdos políticos sociais. Ele diz que é um influencer e que fala contra as narrativas da esquerda. Agora nós vamos ouvir o que ele fala sobre as cotas raciais. Eu sou totalmente contrário. Por exemplo, eu sou contra as cotas raciais. Por que você não concorda com a cota racial? Só porque eu sou preto ou sou burro, vai julgar as pessoas pela cor da sua pele? É uma confirmação de preconceito você oferecer cotas para uma pessoa entrar na universidade apenas por conta da cor da pessoa. Vocês acabaram de ouvir o que ele fala sobre as cotas raciais. Mas, vamos lá. Ele disse que não é porque ele é preto que ele é burro. Então, no seu pensamento raso, ele entende que o negro ter acesso às cotas é que a sociedade está chamando ele de burro. Então, muita gente da direita tem essa coisa da meritocracia. E fazem que muitas pessoas negras e pretas não tenham acesso à cota, colocam na cabeça, se você pega a cota, você é burro. Mas não é essa a finalidade da cota. A finalidade da cota não é chamar a pessoa negra de inferior. Não. A finalidade da cota é corrigir erros históricos, corrigir injustiças históricas contra a população negra do Brasil. É para isso que as cotas existem, não é para fazer lacração, não é para inferiorizar o negro. Não. Então, esse pensamento, dizer que o negro não deve aceitar a cota, esse pensamento é um pensamento raso para mascarar a realidade. E que muita gente negra cai nesse papo furado, nessa conversa mole para boi dormir. As cotas, elas foram criadas para corrigir injustiças históricas. Veja bem, há 140 anos, os negros foram escravizados, eram escravizados. E quando houve a abolição da escravatura, que foi uma farsa, né, em 1888, 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou lá a Lei Áurea. Só que os negros foram libertos, não foram indenizados, não tiveram acesso à saúde, não tiveram acesso à segurança, não tiveram acesso à educação, nada, foram largados. O governo imperial poderia obrigar os fazendeiros a contratar os negros, mas não, porque o imperador Pedro II estava trazendo italianos para o Brasil para trabalharem nas lavouras no lugar das pessoas negras. Os negros não tinham trabalho. Não tinham trabalho, não tinham estudo. E foi nesse contexto que foram se criando
que se chama de pessoas marginalizadas, ou seja, à margem da sociedade. Eles estavam à margem da sociedade. Então, sem trabalho, aí, lá no Rio de Janeiro, né, começou a surgir o chamado vagabundo e tal. Claro, ninguém queria dar emprego para eles tinham que sobreviver. Então, durante muito tempo, as mulheres negras que sustentavam as famílias, porque elas eram cozinheiras, quituteiras, lavandeiras, e foram sustentando a família, as famílias. Então, quando os negros começaram a ter acesso à escola, eles tinham acesso a uma escola pública, né, avacalhada. Muitas vezes os negros também não podiam frequentar a escola, porque ainda crianças, adolescentes, tinham que parar o estudo para ajudar a família, porque os pais ganhavam pouco, então tinha que ajudar a abandonar. Depois, quando surgiu o ensino noturno, muitos jovens negros trabalhavam o dia todo, iam para a escola à noite estudar, já cansados. E o que eles retinham do ensinamento? Pouca coisa, porque estavam cansados. Diferente das pessoas brancas. Diferente das pessoas brancas que ganhavam salários melhores, tinham famílias bem estruturadas. Uma criança branca nunca precisou, pelo menos naquelas épocas, ajudar os pais trabalhando, né? Pelo menos estou falando no contexto da cidade urbana. Então, podia estudar, podia progredir. Enquanto ele estudava de manhã, o jovem branco, o jovem negro, ou a jovem negra, né? Ou a jovem branca, né? A jovem branca, o jovem branco, o jovem negro, a jovem negra, estudavam à noite, e o jovem branco e a jovem branca e o jovem branco estudavam de manhã. E olha já a diferença. Então, aqueles brancos passavam, iam para o ensino médio, né? Naquela época não era ensino médio, era colegial e outros nomes. E aqueles eles tinham que parar, porque não conseguiam. Não é porque não tinham capacidade mental, é porque estavam cansados, estudavam à noite, assimilavam pouca coisa. Ou porque eram obrigados a parar de estudar, porque tinham que ajudar a família. Entendeu? Bom, e os negros sempre pegaram os piores empregos. Ninguém queria que o negro ganhasse bem. A elite branca não queria isso. Não era legal para eles fazer o negro ascender economicamente. Então os negros sempre tiveram os piores serviços. As mulheres negras, então, nem se fala, eram domésticas, né, empregadas domésticas, faxineiras. E um exemplo disso é esse jornal aí que vocês veem aí atrás de mim, né? Procura-se pessoa com boa aparência. Na década de 80, a década em que eu era criança e adolescente, na década de 80 tinha esses anúncios no jornal. Precisa-se de moça com boa aparência. O que é a moça com boa aparência? Pessoa, né, uma moça com boa aparência é uma mulher branca com traços brancos, né, com traços caucasoides, né, de preferência. Então, ou seja, mais uma vez as pessoas negras eram deixadas à margem da sociedade, porque as pessoas brancas queriam dar emprego para mulheres brancas, homens brancos, e mais uma vez foram deixados à margem. Então as cotas surgiram no contexto para dar acesso aos negros, para que eles tivessem estudo, para que pudessem se colocar no mercado de trabalho e melhorar a sua situação financeira, para que pudessem sair da pobreza. Porque a pobreza da população negra não veio porque o negro não gosta de estudar, porque o negro é vagabundo. Não,
foi a própria elite brasileira, foi o próprio governo ao longo da história que deixou a população negra à margem, sem estudo, sem trabalho. E aí depois, quando pessoas negras caíram na marginalidade, falaram que é malandro, que é isso, tudo porque é bandido. Por quê? Porque deixaram abandonados. E as pessoas, antes de tudo, todos nós somos animais. Nós lutamos para sobreviver. E se nós não temos como sobreviver, a gente vai dar um jeito. Isso as pessoas não entendem. Bom, ainda hoje, em 2025, pessoas negras e pardas ganham menos que as pessoas brancas. Por exemplo, pessoas negras, a população negra em geral, 6% delas, 6% tem pós-graduação, mestrado, doutorado. Os pardos, 7%. Então, quando, por exemplo, vai se contratar um branco e um negro para o mesmo cargo, o branco, às vezes, por ter um doutorado e a pessoa negra para ter um mestrado, acaba ganhando menos. Isso é uma realidade. Os dados estão aí. Os dados estão aí, se vocês podem ver. Então, as cotas existem para corrigir erros históricos. As cotas, elas não existem para dizer que o negro é burro. Isso é papo furado. Esse papo de meritocracia. Porque, veja bem, pessoas brancas geralmente têm os melhores empregos, ganham mais, podem pagar a escola particular para os filhos, podem pagar um professor particular, uma aula de reforço, o filho pode fazer esportes. Já uma família negra, ela ganha menos, ainda hoje. Imagina no passado, que pegavam os piores empregos, quando os melhores empregos estavam reservados para as pessoas de boa aparência, leia-se, pessoas brancas. Então, as pessoas negras sempre trabalharam muito mais e ganharam muito menos, então não tinham condições de colocar filhos em escola particular, não tinham condições de contratar um professor particular para dar aula de reforço, aula de inglês, esporte, e porque os jovens negros precisavam trabalhar mais cedo para ajudar os pais, não tinham acesso à universidade porque não tinham como passar uma prova, porque trabalhavam o dia todo, chegava no ensino noturno cansado, com sono, a aprendizagem era baixa por causa do cansaço, do estresse do dia a dia, e aí essas pessoas foram largadas. Aí vem as pessoas e falam assim, não, porque negro é burro, porque precisa da cota. Isso é papo furado. As cotas existem para corrigir erros históricos, porque se os negros tivessem as mesmas condições que os brancos sempre tiveram aqui no Brasil, nós não precisaríamos de cotas. Nós não precisaríamos corrigir essas injustiças históricas. Mas não foi assim. Os brancos sempre tiveram privilégios. E é isso. Gostou? Curta, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo.